Podolyak, assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, foi ao Twitter reagir às declarações de Lula sobre a guerra no país. De acordo com o assessor, o petista mente e age como um russo, abre aspas. O ex-presidente Lula da Silva fala sobre a culpa da Ucrânia ou do Ocidente na guerra. Estas são tentativas russas de distorcer a verdade, fecha aspas. Podolyak relembrou da morte de civis e disse que a intenção da Rússia é de uma guerra clássica de destruição e ocupação. Em entrevista para a revista norte-americana Time, Lula disse, entre outras coisas, que Zelensky quis a guerra, é tão culpado quanto Putin e que as pessoas estão estimulando o ódio contra o líder da Rússia. Enquanto isso, em uma visita a uma invasão do MTST em Sumaré, Lula continua a fazer campanha política antecipada pedindo voto abertamente, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral ignora os atos e volta suas atenções às motociatas organizadas pelos cidadãos e sem dinheiro público. É que nós vamos ser agressivos de votar no 13, no dia 2 de outubro, para que a gente possa tirar ele. Já Fernando Haddad, que também participou do evento, disse que apenas 6 pessoas abordaram o petista em seu trajeto. Nessa caminhada curta que nós fizemos, da casa de uma companheira moradora aqui, estava apresentando a sua casa para o presidente, nós fizemos uma pequena caminhada. E nessa pequena caminhada, umas 6 pessoas abordaram o presidente Lula. Enquanto Lula assumiu que, se necessário, o PT pagará ônibus para encher e levar as pessoas para seus comícios. Nós vamos fazer um comício. Se for o caso, a gente pagar ônibus, a gente pagar, para que esse povo vá para o centro da cidade. Você, Fiuza? 6 pessoas, nas pesquisas de opinião, deve dar uns 853%, né? Mais ou menos isso aí, essa proporção que a gente está vendo. Olha, essa parte de eleição, não vou nem entrar, é isso aí, o Supremo e o TSE têm que aparecer rapidamente no seu juízo para equilibrar as ações ou iguala tudo, considerando possível pré-campanha, investiga tudo, ou chega à conclusão de que nada disso é pré-campanha. Do jeito que está, parece que está na campanha do Lula e o Brasil está vendo. Sobre a história da guerra, não tem inocente nessa guerra. Os inocentes são só os populares, né? São as sociedades que sofrem, tanto a russa quanto a ucraniana. Fora isso, não tem inocente nenhum. Evidentemente que o Lula está preso aos anos 1980, ele está querendo afetar aí uma defesa da União Soviética, algo assim, né, da antiga União Soviética, né? Enfim, ele está com um raciocínio anacrônico. E o que a gente vê é que este consórcio de mídia, esse ajuntamento aí de bilionários, né, com Big Pharma, Big Tech, etc. e tal, trata o Zelensky como o herói da resistência democrática, sendo que nós temos uma série de dúvidas sobre ele e sobre esse novo consórcio, né? O Justin Trudeau, por exemplo, que é um falso democrata, que instaura praticamente uma ditadura hoje no Canadá, ditadura sanitária, solapa direitos individuais, ele é um dos relações públicas do Zelensky na Europa, esse Justin Trudeau, essa figura patética, né? E essa imprensa que passou 2 anos mentindo sobre a pandemia trata o Zelensky como um herói. Isso, para mim, já é suficiente para a desconfiança. E lá no território ucraniano, nós temos situações mal explicadas, né, principalmente em relação a unidades de pesquisa biológica clandestinas que foram reveladas e sobre as quais eu nunca ouvi o senhor Zelensky se declarar, repudiar, dizer que não deveria estar lá, ou que ele não sabia, etc. e tal. Então, evidentemente que, mais uma vez, né, como acontece nessa contemporaneidade mundial, esta guerra é cercada de mentiras, cercada de oportunistas, e o Lula apareceu como mais um oportunista, mas fazendo uma leitura assim de umas 3 décadas atrás. Zé. A ignorância é a pior coisa do mundo. O saber tirou o homem da caverna. E o Lula demonstra uma ignorância sobre assuntos mais complexos que dá dó. Ele já falou em acabar com a guerra tomando cerveja numa mesa de um bar, para se ter uma ideia de como ele não entende.
e é de um reducionismo que faz vergonha. Ele apresenta soluções aparentemente simples para problemas complexos demais. É o caso, por exemplo, da complexidade de uma guerra. Ninguém esperava uma guerra física, absolutamente ninguém. É daí que nasce esse espanto geral, né? E houve a invasão de Putin. O presidente Jair Bolsonaro mantém as relações com a Rússia exatamente para proteger o Brasil, o agronegócio, fertilizantes, a importação, as relações bilaterais. Este é o objetivo da ideia do governo brasileiro, que pensa, inclusive, em formar uma frente, não uma frente de adversários, como tem sido até agora, mas uma frente de países independentes para conversar com Vladimir Putin e tentar fazer a mediação e acabar com a guerra. Aí sim, uma ideia boa de reunir vários países independentes. O Lula quer acabar com a guerra sentado numa mesa de bar tomando cerveja, ou dizer que Volodymyr Zelensky não queria a guerra, é reduzir demais um problemão. É evidente que ele não queria a guerra e pode sim ter calculado mal, né, o momento de negociar. Mas existem certas situações inegociáveis. Isso acontece na nossa vida e acontece também na vida de nações. Estamos falando de países e de nações. O Lula, é por isso que ele encontra 6 pessoas por onde passa. E ainda tem orgulho de bater no peito e dizer: eu fui cumprimentado por 6 pessoas. É muito para ele. E surpreendeu, 6 pessoas cumprimentaram o ex-presidente Lula. E o ignorante ainda fala em pagar para comícios. Isto é confessar também um crime eleitoral. A justiça eleitoral no Brasil tem agido de uma maneira que está aparecendo demais. Ela se transformou na figura central das eleições. Já notaram? Tudo é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? O ministro está preocupado com as mídias sociais, reunir os presidentes. Num jogo de futebol, quando o juiz, a justiça eleitoral vai ser o juiz. No jogo de futebol, quando o juiz aparece muito mais do que os gols marcados, muito mais do que os jogadores, é sinal de que não está sendo um bom juiz. É preciso sim dar uma parada, uma conversada, e é o que está acontecendo neste momento. O papel das Forças Armadas, o papel do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, é exatamente dar esta parada, desta conversada e dizer: olha, senhores, o papel do Supremo é guardar a Constituição. O papel do TSE é organizar e presidir, mas de uma maneira independente e distante, o processo eleitoral. E não fazer parte e fazer gol como se fosse um juiz chutando uma bola para dentro. Ana. A procissão de sincericídio do Lula, cada dia só aumenta ali os pontos, né? As gafes, os pontos. Tem que deixar ele falar. Quanto mais ele falar, acho que é melhor para o Brasil, para aqueles distraídos, né? Ou até os mais jovens. Fica aí DiCaprio pedindo, né, para os mais jovens tirarem o título de eleitor. Então tem que deixar o Lula falar para essa gente entender o que o Lula quer, para os mais jovens entenderem, para aqueles que esqueceram, que estão com aí um lapso na memória do que ele fez com o Brasil, né? Como ele deixou, como ele entregou o Brasil completamente de joelhos a esquemas de corrupção nunca vistos, talvez na história de qualquer democracia. E interessante ele falar, né, Vitor, e que ele vai pagar para encher ônibus. Ora, eles pagaram R$100 mil para uma ex-cantora famosa e não encheu meia dúzia de gatos pingados ali. Eles vão pagar para quem? Para encher ônibus? O brasileiro está muito atento, viu, Vitor? Eu tenho encontrado pessoas até aqui em Los Angeles que estão muito atentas ao que está acontecendo no Brasil. O brasileiro tomou gosto pela política, o brasileiro quer discutir política, ele quer perguntar, ele quer saber o que o Lula falou, o que o Bolsonaro falou, o que o Ciro falou, o que eles foram fazer em Boston. O brasileiro se apaixonou
por entender como funcionam os nossos poderes, as prerrogativas constitucionais de cada poder, executivo, legislativo, judiciário. Então, eles podem falar à vontade, podem falar que vão encher ônibus, que o brasileiro está de saco cheio do PT e, obviamente, né, se você não pode sair às ruas, se você não consegue sair às ruas, aí você tem que sair na capa da Time. É a única solução aí para o maior corrupto que o Brasil já teve, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva.